Esse podcast é apresentado pela Copastur. Sejam todos bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou a Júlia Souza. Eu sou a Babi Moreira. E juntas vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é levar o nível de consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Hoje, no Saída de Emergência, embarcaremos em uma jornada inspiradora pelo universo das empresas que estão verdadeiramente comprometidas em tornar o mundo um lugar melhor. Nossa missão é explorar o poder da humanização como um grande catalisador de inovação e reinvenção do status quo do sucesso corporativo. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastur Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Para nos orientar nessa jornada, nós vamos conversar com dois especialistas renomados. O Alessandro Silveira, CTCXO da Copastur, que trará insights valiosos sobre o novo posicionamento da empresa como a biosfera de marcas do mercado, que prioriza a humanização e o cuidado com as pessoas. Além dele, vamos conversar com o Augusto Júnior, o Guto, diretor de Relações Institucionais do Instituto FOR, professor convidado da FDC e membro do Conselho HSM. Ele também é criador da certificação Design de Carreira e Imersão Next Level. Ele irá conduzir sua vasta expertise sobre o impacto da humanização, diversidade e inclusão na competitividade empresarial e na construção de um mundo mais justo e equitativo. Ale e Guto, sejam muito bem-vindos. A gente queria começar conhecendo um pouquinho de vocês. Então, a gente pode começar aí, vocês respondendo para a gente que tipo de passageiro é você, Ale? Muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Babi, Júlia. Muito legal estar aqui com o Guto, né, para a gente fazer esse bate-papo. É sempre um bate-papo muito leve, uma troca. A ideia é a gente realmente tentar conversar, trazer alguns insights e poder ajudar quem está aqui nos ouvindo. Então, que passageiro sou eu, né? Primeiro, você falou do cargo, né, CTCXO, às vezes, né, fica um pouco complicado para entender, mas nada mais é do que a pessoa responsável pela transformação e pela experiência do cliente aqui na Copastur, né? Nada mais é do que isso. Então, cuidar da transformação, dessa mudança que a gente vem fazendo dos últimos anos, a gente vai falar um pouquinho hoje, e ao mesmo tempo cuidar dessa experiência do cliente que tem uma ligação direta com a humanização, com cuidar dos nossos colaboradores, das pessoas, então tem uma relação direta disso, então nada mais é que isso. E passageiro, bom, sou pai do João, né? João tem 9 anos, então é minha paixão, assim, né? Então é quem eu me dedico muito todos os dias. E o que mais que eu posso dizer? Eu acho que o passageiro, assim, falando mais desse nosso negócio, né, de viagem e tudo mais, e como passageiro em si, eu sou muito aquele passageiro prático, sabe? Aquele que tem tudo muito já resolvido, chega, tá lá com o seu aplicativo, viaja, curte o lugar, né, olha para tudo, tenta usar a tecnologia ao máximo possível para tornar a viagem melhor, mas que vive o lugar, né? Vive a experiência do lugar. Eu acho que por cuidar de experiência tem muito isso, né? De a gente querer viver essa experiência do lugar, da onde a gente está. Isso na vida também, né? Se conectar muito, conversar muito, trocar muito. Eu acho que eu sou um pouco esse passageiro que está sempre disposto a conversar e aprender todos os dias, né? Show, Ale, obrigada. E Guto, conta pra gente qual que é o tipo de passageiro que você é?
Que legal, gente. Feliz demais de estar aqui. Muito bom esse papo. Obrigado, Júlia e Bárbara, pelo convite. Eu sou o passageiro que carrega pouca mala. Eu não gosto de muita mala. Eu acho que a vida tem que ser leve. Então, sempre com o essencial. Nada mais do que isso. A minha família aqui, a gente tem uma vibe muito de minimalismo, essencialismo. Então, a gente tenta o mínimo possível levar muita bagagem. Eu sou o passageiro que gosta da janela, gente. Eu gosto de ficar na janela. E eu me emociono toda vez que está decolando ou pousando. Eu olho, fico olhando e aquilo sempre me toca, assim, de uma forma de perceber o quanto isso é algo inesquecível, né? Assim, eu viajo bastante, mas mesmo assim, toda vez eu sempre me emociono, assim, e não me canso de viajar. Eu sou o passageiro que está sempre disposto a bater um papo com a pessoa do lado, mas também está sempre com um livro na mão. Então, eu gosto de conversar, mas até, digamos, um certo trecho da viagem, o resto eu gosto de ler também, e também de contemplar a viagem. E eu amo ficar em silêncio também, tá? Então, não tenho nenhum problema em ficar em silêncio, e eu gosto muito da minha própria companhia. E eu sou também o tipo de passageiro que viaja em família. Então, amo viajar com minha esposa e com minha filhinha, a Esté. A Rutinha tá vindo aí também, então eu sou esse tipo de passageiro. Obrigado pelo convite. Que legal. O engraçado é que essa pergunta, toda vez que a gente fala, vem umas respostas diferentes. A de vocês foi super inspiradora. Começando aqui no nosso primeiro bloco aí de perguntas voltadas para o tema propriamente dito, né? Eu vou começar com o Guto. Guto, a gente nunca, em outro momento, né, da vida, ouviu tanto sobre esse papo de humanização das empresas, sobre liderança consciente, sobre colocar as pessoas no centro de maneira geral. Mas, enfim, aí, como você falou, você viaja bastante, tem contato com outras empresas de outros países. Conta pra gente o que está sendo difundido sobre isso no mundo todo e nos mercados que você tem conhecimento aí. Um spoiler para gente do que você tem vivido. Boa pergunta, Júlia. Muito interessante isso, né? Primeiro a gente tem que entender que o mundo mudou. Só que falar que o mundo mudou é jargão, né? Ah, o mundo mudou. O mundo sempre mudou. A diferença é que agora é a velocidade que o mundo vem mudando. E nessa velocidade que o mundo está mudando, a gente tem dois elementos que fizeram com que essa mudança tivesse uma nova configuração de mundo, porque não é só uma camada de mudança. Eu estou falando de uma nova configuração de mundo. E os dois elementos que eu colocaria é, primeiro, a tecnologia de um lado. Então, a tecnologia ampliou muito e acelerou muito as mudanças, mas do outro é a complexidade dos problemas que nós temos na humanidade hoje. E que eu falo de complexidade? Eu estou falando de desigualdade social, eu estou falando de justiça climática, eu estou falando de pobreza extrema, eu estou falando de guerra, eu estou falando de um mundo que está em colapso. Então, quando eu pego essas duas variáveis, a tecnologia de um lado e os problemas complexos do outro, isso mostra a nova configuração do mundo. A nova configuração do mundo demanda uma nova perspectiva organizacional. A gente precisa de um novo tipo de empresa. Que no passado as empresas eram aquelas que somente pensavam no lucro para o acionista. Mas hoje a gente demanda uma nova empresa que precisa pensar sim no acionista. Eu não estou dizendo que eu vou deixar de pensar no acionista, mas além do acionista, eu vou gerar valor para o colaborador, para o meu cliente, para o meu fornecedor e para a sociedade. E sim, as organizações são cruciais nessa retomada, nesse reajuste do mundo. Mas, para que a gente tenha essa mudança nas organizações, a gente precisa lembrar que são as lideranças que moldam as organizações. Então, vamos só recapitular. Nós temos um sistema, esse sistema complexo, com problemas complexos e tecnologia, são moldados pelas organizações que gerem e moldam esse sistema, mas quem molda as organizações são os líderes. Então, se eu quero mudar o sistema, se eu quero mudar essa narrativa de pobreza, de desigualdade, de fome, de crise, eu preciso mudar a forma como os líderes interagem com as organizações. E aí, Júlia, chegando de maneira mais objetiva, eu precisava dar esse contexto na sua pergunta, o que eu observo na Europa, na Ásia, na África e no nosso próprio contexto de América do Sul, é uma demanda da sociedade por organizações
que sejam mais comprometidas com o planeta Terra. Então, sim, e olha que interessante, não é que essa mudança veio lá de cima, tá? A mudança veio do consumidor, que agora exige uma geladeira que tenha uma compensação ambiental, que exige que o meu alimento tenha um código de rastreio, que exige que eu tenha uma forma melhor de lidar com os meus dejetos, com toda a minha coisa. Não é só sobre a compensação, mas como é que eu sou um agente do bem. Então, é isso que eu tenho visto, e é interessante porque essa perspectiva eu tenho percebido tanto na academia, né? Hoje eu estou aqui no MIT, eu estou na sala do MIT aqui em Boston, e o quanto que na academia tem se falado sobre isso. E a perspectiva é o como a gente pode ajudar as organizações a ser agente de transformação. Mas também na prática, quando você viaja, você começa a perceber as organizações dessa forma. Então, esse é o contexto que eu traria para o nosso papo, Júlia. Obrigada, Guto. O mundo sempre mudou, mas agora realmente numa velocidade assustadora, né? Ale, vamos pegar o gancho da resposta do Guto e trazer para a nossa realidade aqui da Copas Tour. O que a gente tem feito aqui para que a gente tenha esse título de empresa humanizada? Bom, eu acho que primeiro que não é uma receita única, né? O Guto mesmo estava comentando, né? A gente fala muito aqui em abraçar a complexidade, né? E aí é um pouco isso, o mundo está muito complexo. Dos anos para cá, de uns 6 anos para cá, mais ou menos, a Copastura ela fez um pouco isso. Ela foi para o mundo, ela olhou o que tinha talvez de melhores práticas, o que a gente podia fazer diferente do que a gente estava fazendo, como a gente podia impactar as pessoas, como a gente podia impactar o planeta, como a gente podia ser uma empresa, né, que pudesse realmente colaborar com todos esses stakeholders, né, todo mundo que está conectado com a gente, ou direta ou indiretamente. E nesses últimos anos a gente começou um trabalho, e a gente fala que os selos que a gente tem hoje na Copas Tour vai muito além do selo, né? O selo é ok, você conquistou, ele está ali, mas é o que você faz no dia a dia que faz essa diferença. Então, nesse olhar da Humanizada, a gente começou um trabalho, capitalismo consciente, a gente veio fazendo toda uma linha do tempo, né, para poder se tornar uma empresa rating A, se tornar uma empresa humanizada. Então, a gente já veio fazendo, né, EcoVadis, sustentabilidade, diversidade. A Júlia está aqui com a gente e acompanhou muito essa etapa inteira desse desenvolvimento da Copas Tour, de entender que sem a diversidade a gente não consegue ter, né, essa amplitude, esse olhar para o mundo, essa potência de inovação, de criatividade. Então, a gente começou um trabalho muito forte de mudança da cultura da empresa. Então, esse foi um trabalho muito forte e a gente veio trazendo isso nesses últimos anos. E hoje a gente está muito feliz com o que a gente tem conquistado, porque tudo que a gente tem feito para conquistar esse selo de humanizadas não é o selo, é o que a gente fez nos últimos anos para chegar até aqui. Então, as ações que a gente fez, as mudanças, esse trabalho interno, esse olhar para as pessoas. Então, a gente fala muito aqui de cuidar das pessoas, né? E o cuidar vai muito além do desenvolvimento profissional, né? É essa conexão humana que a gente constrói com as pessoas, esse laço que a gente consegue construir, que vai do colaborador, mas se conecta com o cliente, se conecta com o fornecedor, né, constrói isso, e a partir daí a gente começa a olhar para o mundo e entende o que a gente como empresa, como o Guto falou, o Guto gosta muito de ler, né, ele comentou, né, da leitura aí do voo, eu também gosto muito de ler, leio muito, me conecto muito, podcast, né, tudo que eu posso entender e ver e poder traduzir isso eu tenho feito, e tem um livro, não sei se o Guto já leu, mas o There is no Planet B, né? Então, não temos um planeta B, eu acho que é um pouco do que ele estava comentando, não ter um planeta B, ou seja, é um pouco isso, o que a gente pode fazer agora, né? O que a gente tem que fazer agora? E isso passa pela empresa, passa por esse olhar, o que a gente como empresa pode impactar o planeta, as pessoas, agora, né? Não há um planeta B, ok, Marte, né? Tem todo um trabalho aí a ser feito como inovação, como novos futuros, mas o que a gente pode fazer agora? Como a gente olha para essas questões mais complexas, né? Então, a guerra, né? A pobreza,
a desigualdade, isso é uma responsabilidade, sim, nossa. E a gente tem tentado buscar internamente ações que possam direcionar para essa linha. E ser uma empresa humanizada, às vezes as pessoas confundem um pouco, e eu queria também trazer esse ponto aqui, não sei se o Guto concorda ou não, mas é uma discussão interessante muitas vezes as pessoas falam, vocês são Rate A, são uma empresa humanizada, então vocês não têm resultado? Então vocês não olham para o resultado, vocês não cuidam da meta, vocês não precisam, porque vocês só estão focados nas pessoas? Pelo contrário, né? O foco nas pessoas tem uma relação direta com isso. A gente fala aqui que a gente tem um ciclo virtuoso. O que é esse ciclo virtuoso? Em CX, a gente tem um mantra que a gente fala assim, a experiência do colaborador é igual à experiência do cliente. Ou seja, não há experiência do cliente se a gente não tiver a experiência do colaborador. Se ele não estiver feliz, se ele não estiver se desenvolvendo, se ele não estiver bem, ele não vai entregar essa ponta. Então, ele feliz entrega um atendimento, um serviço superior, o cliente está feliz, ele continua na casa, e aí eu tenho os indicadores todos, né? Lifetime value, churn, todos os indicadores que a gente tem gerando o resultado. Esse resultado volta para onde? Retroalimentando a empresa, gerando benefício para os colaboradores e para a sociedade, porque essa geração de riqueza, ela impacta em a gente apoiar programas sociais, em a gente desenvolver as pessoas, a gente olhar para o outro. Então é um ciclo virtuoso que a gente fala aqui. Então Humanizadas, ele tem muito isso, assim. Ele é um ciclo virtuoso para a gente aposta muito nisso, né? A gente fala, só para fechar esse ponto, a gente fala aqui muito isso, assim, as pessoas questionam, mas vocês são B2C ou B2B? Não, a gente é human to human. A gente é pessoa para pessoa. É isso que a gente é. Né? Os negócios são feitos de pessoas. Não importa se ele é B2B, B2C, né? Quem está por trás são pessoas. E é esse cuidado é que a gente tenta ter todos os dias aqui. Não é fácil, mas a gente tenta arrastar isso todos os dias. É legal Alessandro, você ter falado disso, só desculpa, Guto, é que quando a gente estava fazendo o roteiro, a gente falou exatamente disso, acabou não colocando nas nossas perguntas, porque senão ia ser muita coisa e você respondeu sem saber. Pode Bom, falar, Guto. não, é que o Alessandro falando, eu lembrei de um conceito que o Simon Sinek tem trabalhado muito, que é justamente esse: nós cuidamos de pessoas e as pessoas cuidam dos nossos resultados. Essa dicotomia, né, que as pessoas falam, ou a gente cuida das pessoas ou atinge resultado, ela não é inteligente. E aí vocês estão trazendo um exemplo claro, e eu conheço a Copastor e admiro muito o trabalho de vocês, que de fato, quando você cuida, quando você prepara um ambiente para as pessoas, você está estruturando e melhorando seus resultados. E isso é interessante porque a gente também, quando fala de humanização e ambiente humanizado, empresa consciente, a gente não está falando de empresa perfeita. Porque às vezes as pessoas esperam a perfeição. Não existe empresa perfeita, mas existe empresa que está numa luta constante de melhoria, de evolução, consciente de que não é perfeita. Como ser humano também não existe ser humano perfeito, tá? Mas o grande ponto é, eu estou em evolução, estou em construção. Então isso é fundamental. muito bom. Perfeito, eu acho que é exatamente o que a gente queria entender um pouco mais, acho que vocês trouxeram perfeitamente na fala de vocês. Guto, agora dando trazendo mais complexidade para o papo, eu vou trazer um papo mais tecnológico. Assim, a gente tem ouvido aí nos últimos 2 anos muito falando sobre inteligência artificial, sobre novas ferramentas, e às vezes gera um boom assim de susto das pessoas acharem que as inteligências artificiais vão tirar os empregos das pessoas, né? Então vira aquele pavor assim entre as pessoas. E aí nos últimos meses, aí nos últimos tempos, eu vi algumas palestras no final do ano passado falando que na verdade a inteligência artificial ela está dentro do mesmo, tem o mesmo peso estratégico que esse processo de humanização das empresas. Então, eu queria entender o que você acha que mudou nesse processo das pessoas entenderem o que as grandes tecnologias, e aqui eu estou trazendo a inteligência artificial como exemplo, e como a gente pode usar essas ferramentas para ajudar na humanização dos processos. Excelente pergunta, Júlia. Tem uma frase de Alvin Toffler, um futurista norte-americano. E é engraçado porque o Alvin Toffler ele está integrado com todas essas tecnologias que estão vindo, de IA, internet das coisas, realidade aumentada. Ele trouxe, eu estava aqui no MIT essa semana e a gente experimentou aquele Apple Vision, né? Que você tem um óculos que você consegue ver a realidade, mas ao mesmo tempo você tem os aplicativos que você vai mexendo aqui e é surreal.
Eu não sei se o Além já teve contato com essa tecnologia, mas eu fiquei assustado, empolgado. Eu me empolguei por um lado, então tem um lado muito otimista ali, mas do outro lado eu fiquei assim, cara, e como é que isso vai se dar quando estiver em escala, né? Porque eu pensei, eu amo cinema, né? Eu disse assim, meu, como é que vai ser a experiência do cinema depois disso? Porque eu tenho aqui e é tudo, eu enxergo tudo, eu consigo. Aí eu digo assim, gente, enfim. E aí ele fala, o Alvin Toffler, eu só quis trazer esse exemplo, e ele fala assim, ele mesmo entendendo de todas essas tecnologias, ele fala assim, as maiores inovações do século XXI não irão vir por conta da tecnologia, mas pelo resgate do que significa ser humano. Então, Júlia, as pessoas precisam lembrar que quanto mais tecnologia a gente tem, mais necessidade de se conectar com o ser humano a gente vai ter. São pessoas, o ser humano é um ser social. Nós temos uma necessidade intrínseca de se relacionar, de conhecer, de ouvir. E sim, vão ter tecnologias incríveis. A gente vai ter humanoides, robôs com rosto humano, com alta complexidade de tecnologia, de interação. Então, eu acredito que as atividades que são puramente operacionais, sim, essas vão ter um grande desafio num curto período de tempo, eu diria, nos próximos 6, 7 anos. Como já Agora, tiveram no passado também, né? Então, a gente já sempre, passou por sempre. isso. Sem inteligência artificial, a gente já passou por outros períodos que a tecnologia tomou conta ali de um processo operacional, né? Só que quando eu falo do resgate do ser humano, da criatividade, da empatia, da troca, do sorriso, isso não vai dar para copiar. Então, e aí irão surgir outros empregos com outras demandas do ser humano por trás da tecnologia. Então, eu olho para isso com um otimismo e eu acho que uma coisa ajuda na outra. Mas aí cabe a cada um de nós, ser humano, e aí um recado para cada um de nós, pela busca do autoconhecimento, do autocuidado e pela autoconsciência. O que eu não posso, como ser humano, é ligar no piloto automático. Porque se eu ligo no piloto automático, a inteligência artificial vai começar a tomar decisão por mim, eu vou me tornar irrelevante e eu vou me perder. Eu preciso resgatar os meus valores, o meu propósito, por que que eu faço o que eu faço. E, e o Yuval Harari, ele esteve aqui no Brasil e ele falou um negócio interessante. Antes, o autoconhecimento era essencial para eu ter um senso de direção. Hoje, o autoconhecimento é essencial para que eu não esqueça quem eu sou como ser humano. Então, acho que essa é a reflexão que eu gostaria de trazer. A questão da tecnologia é exatamente essa, né? Se a gente não se cuida, não tem consciência e deixa levar, é o que acontece muito hoje em dia, né? Então, a gente vai ter que aprender com isso. E a gente não está sempre presente, né? E, Ale, trazendo aqui para o contexto de experiência do cliente, como manter essa experiência com esse olhar aí para o cliente dentro desse mundo de automação e tecnologia, assim? Eu acho que é um pouco, acho não, tenho certeza, né, que o Guto falou algo muito importante, que é aqui, né, na Copastura, em qualquer empresa, a gente, a palavra talvez, não sei se é essa, mas a gente está assustado, né, com a velocidade é, da, do avanço exponencial da tecnologia recente, porque a IA ela mudou um pouco do contexto, né, da velocidade, principalmente. E o que a gente tem feito muito é dar um passo atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? Recentemente, a gente fechou um pacote a gente chama de letramento de IA, onde a gente vai letrar os nossos 150 líderes, né? São 150 pessoas aqui que têm a liderança, né, que estão ali no comando das suas células, das suas unidades, com as pessoas diretamente, e a gente entendeu que precisava letrar esse time, né? Esse time precisava entender melhor os conceitos da IA, o que ela pode fazer, quais são, né, as importâncias, as questões da segurança, aquilo que o Guto falou, por que o ser humano é tão importante nessa validação, principalmente nesse momento da IA, da gente validar o que a gente está mandando, porque às vezes as pessoas confundem, né, que se eu estou numa IA generativa e eu preencho um texto e o texto ele vem ali com, né, ele se auto constrói de uma maneira bacana, eu não checar e simplesmente enviar,
a culpa foi da IA? Não, é do ser humano que está por trás, avaliando, né, principalmente no nosso negócio, que envolve ali muitas particularidades, cuidar das pessoas, quem está em trânsito, quem está viajando e tudo mais. Então, eu acho que a experiência do cliente ela vai ter uma ligação direta com isso. Então, a gente está aqui num trabalho também implementando novos modelos de como se comunicar, novos canais de atendimento, novas ferramentas de inteligência. Hoje a gente tem um trabalho aqui do Omnichannel com o time de operação. Então, o Omnichannel nada mais é do que, em vez de a gente ter multicanais, a gente tem tudo centrado numa só tela, num só canal, numa só estrutura, para facilitar a vida do consultor, para tornar a vida dele uma experiência melhor, mais rápida, mas do outro lado, impactar a experiência do cliente, que é aquilo que a gente falou, ele vai ganhar tempo. Então, se ele precisar digitar um texto que leva X horas, ele escreve na IA, a IA monta para ele valida e manda. Se ele precisa construir um roteiro de viagem, ele pede para a IA monta o roteiro de viagem em 10 minutos, ele valida com o seu conhecimento, se aquilo está ok ou não, e dispara. Quer dizer, essa velocidade, ou seja, esse ganho para a pessoa, para o ser humano, ela é essencial. Não vai substituir o trabalho de ninguém. Ela vem para apoiar, para suportar, né? E aí, talvez, e esse acho que é um desafio que a gente vai ter, né? O Guto falou muito de se cuidar, não se perder. Eu acho que esse talvez é o desafio, que é, se eu consigo usar bem a tecnologia, eu passo a ter mais tempo, e esse tempo, será que eu não posso reverter para mim? Será que eu não posso, né, cuidar mais, sei lá, em casa da minha família, ter mais tempo, um tempo de qualidade, né, com a minha família? Eu posso estudar, eu posso fazer outras coisas, eu posso ajudar outras pessoas. Então, é um pouco isso, assim, a gente vai ter que calibrar muito bem, porque a velocidade mudou. A gente fala aqui que o sofá virou a bicicleta, então todo mundo está ali numa velocidade absurda, mas a gente tem que entender até onde isso vai, como a tecnologia ajuda, e para isso a gente tem que dar um passo atrás. Então a gente tem feito esse trabalho para também acalmar as pessoas, né? Para que elas possam tranquilamente se integrar, poder atuar, porque a gente também pensa o seguinte: quando a gente está falando do ser humano, a gente tem o nosso colaborador, jovem aprendiz, que tem 17 anos, 18 anos, que a tecnologia está ali, mas a gente tem os 50 a mais, 60 a mais, que nem sempre tem a mesma velocidade, o mesmo entendimento, Aqui a mas gente que tem tem uma 70 a mais, né, Helena? 70 a mais e que tem uma bagagem de vida absurda, né? Uma bagagem de vida, um olhar humano que o jovem não tem. Então, como a gente calibra isso dentro dessa tecnologia e como a gente leva isso para o cliente como experiência? Então, esse é o desafio agora que a gente está aqui. Não tem certo ou errado, né? O Guto mesmo falou, a gente vai tentar, a gente vai acertar, a gente vai errar, mas isso é do ser humano, então a gente vai tentar buscar o melhor caminho aí. Eu acho que interessante que você falou, Ale, que eu vi um texto na internet esses tempos atrás, que ele estava trazendo exatamente esse ponto de reflexão, que nos últimos booms tecnológicos que tiveram, não houve ganho de qualidade de vida, e sim ganho de lucratividade para as corporações. Então, com o advento da internet e tudo mais, as pessoas não passaram a trabalhar menos ou terem mais qualidade de vida, e sim usar a ferramenta para ter mais acúmulo de riquezas para as empresas. Então, acho que é bom essa reflexão, porque acho que traz aquele papo da humanização aliada à tecnologia, o que isso pode gerar de benefício, né, para É as isso aí. pessoas. Não que as empresas não vão ter, que eu acho que entra no ciclo que o Guto trouxe, mas eu acho que traz essa reflexão de que eu acho que é importante as empresas pensarem nisso, que qualidade de vida para as pessoas tem que ser um ponto importante se pensar nessa dinâmica aí. É isso. Total, total. Ale, eu gostei, só antes de fazer isso, eu gostei muito do que você trouxe do como a IA, ela acelera o trabalho que eu vou prestar, né? O serviço. Só que eu, como ser humano, continuo como curador. Eu disse assim, é verdade, porque no final eu vou fazer a curadoria da estrutura que vai ser falada, né? E se eu não tiver uma boa curadoria, a IA vai cometer erros, né? É exatamente isso, é muito isso, Guto, porque, e eu acho que esse é o lance do ser humano por trás, né, essa curadoria, ela é importantíssima, né, se você validar, entender, saber, então, assim, dar esse exemplo que a gente estava falando aqui, montei um roteiro de viagem para o Japão, se eu coloquei ele na IA, ele vai construir uma estrutura,
mas será que aquela estrutura é para atender aquele passageiro e aquela necessidade que aquele passageiro tem? De novo, é pessoas, Sensacional. né? Além de fazer a curadoria da IA, eu tenho que entender a outra pessoa, ter empatia por ela, me conectar com ela. Exato, exatamente. Entender qual é o objetivo dela, por que que ela está indo, o que que é a expectativa dela daquela viagem, que é algo que a IA não vai conseguir entender naquele momento, né? Então, isso E a é gente importante. a gente consegue ter mais tempo também de entender essas necessidades, né? Porque Isso. antes a gente tendo que fazer o operacional também, talvez a gente não conseguir ir tão profundo na necessidade, né? Então acho que o caminho é bom, é o sucesso. Olha, conta pra gente um pouquinho, porque a gente sabe que a Copa Sur está com um novo posicionamento no mercado, né? Que é o conceito de biosfera. Você consegue resumir para a gente rapidinho aí o que que é esse conceito, o que que ele traz de inovação e humanização? Eu acho que ele liga com tudo que a gente já falou um pouco até aqui, né? Porque da complexidade, do olhar humano, que a gente não tem um planeta B. Então, a biosfera, e a gente lançou esse ano isso, né? Então, deixando só o pessoal entender, a gente é uma empresa de 51 anos. Então, no ano passado, né, a gente estava lá com 50 anos, a gente comemorou os nossos 50 anos. A gente comemorou o ano inteiro, olha, 50 anos, foi, né, sensacional, uma empresa tradicional e tudo mais, mas o que que a gente vai fazer para os próximos 50 anos? Como que a gente vai se mover? Como que a gente vai apoiar? Então, a gente entendeu que agora era hora de mudar, né? Então, a gente viu muitas pessoas falando do ecossistema e tal, e a gente olhou e falou, bom, a gente não é só um ecossistema, a gente é muito mais complexo do que um ecossistema. E a gente ficou tentando pensar o que conectava com toda essa nossa cultura, com o nosso olhar humano, com o cuidado com o planeta, e aí surgiu o bioma, né? E aí o bioma, a gente começou a avaliar um pouco sobre isso, começou a olhar para o mundo, algumas empresas já indo nesse caminho do bioma, de marcas, e a gente entendeu que a gente fazia parte realmente de uma biosfera. E o que é a biosfera? Ela é um mosaico de ecossistemas, mas numa tradução direta, ele é uma fina camada que sustenta a Terra, né? E aí tudo está conectado a essa biosfera, mas são ecossistemas trabalhando independentes. Então, quando a gente olha hoje para a empresa, a gente tem marcas, serviços e produtos trabalhando independentes nas suas estruturas, com pessoas e tudo conectado ali, mas de uma forma todos eles estão interconectados dentro dessa biosfera e trabalhando em prol das pessoas e com as pessoas. Então, acho que esse é um pouco do olhar da biosfera, né? Quando a gente pensou construir isso, passou a lançar isso, né? A gente gosta de ser diferente, né? Então a gente às vezes lança algumas coisas nesse sentido, está um pouco na vanguarda às vezes, de ter esse olhar futurista, esse olhar aí para os futuros. Então a gente pensou, pô, biosfera de marcas. Então a gente lançou nossa primeira, né? Talvez uma das primeiras biosferas de marca do Brasil, e a ideia é isso, é a gente poder, o cliente ele pode olhar de forma geral para uma solução 360 e comprar tudo, mas ele pode comprar ecossistemas ou marcas ou serviços separadamente daquilo que realmente atende a dor dele ou que resolve o problema dele. Porque não necessariamente se ele comprasse toda a solução faria sentido para ele. Então a ideia é que a gente consiga ir avançando nesse sentido, e a biosfera é isso, né? Esse mosaico aí de ecossistemas, e a gente teve um olhar que era sempre de fora para dentro, para tentar entender isso, e como a gente conecta, então, a biosfera a tudo isso, a humanização, ao cuidado com o planeta, com as pessoas, então partiu um pouco daí a ideia da biosfera. Maravilhoso, Ale. Eu acho que você deu um super gancho para a próxima pergunta que a gente ia trazer. Guto, como que você vê, baseado nesse conceito desse suporte, esse atendimento 360 aí de serviços e produtos, isso é uma tendência no mercado? Como que você tem visto isso fora aí, né, nas suas experiências? Primeiro que eu amei, gente, eu amei esse conceito da biosfera, não tinha ouvido falar e amei essa perspectiva de que cuida de vários ecossistemas, né? E quando a gente olha para a vida na Terra, é justamente isso, assim. E nos lembra do cuidado que a gente tem que ter. Como o Papa Francisco fala, a Terra é nossa casa, é nosso lar, e a gente precisa cuidar muito bem disso aqui. Então, nossa, Lê, gostei muito do que você trouxe. E, Júlia, quando fala do 360, eu lembro do que a responsabilidade de uma marca ela precisa ir para além da transação financeira.
Quando a gente fala de negócios, você tem uma transação financeira. É assim que acontece o mundo empresarial. Você, voluntariamente gosta de algo, você gostou desse seu óculos super, super estiloso, e você vai, eu quero comprar esse óculos. E a transação antes era só a Júlia com o fornecedor do óculos dela. E era isso que era. E é tanto que nas escolas de negócio era ensinado ganha-ganha. Eu ganho, a Júlia ganha, e eu que estou vendendo óculos para a Júlia ganho. Tem que ter vantagem para os dois. Só que a nova lógica, né, essa complexidade do mundo, não é só a gente, porque a Júlia tem que entender que esse óculos que ela está usando veio de algum lugar. E tem uma cadeia, alguém que produziu, alguém que fez, alguém que levou e alguém que levou para a loja. E a loja tem um mini ecossistema dela ali também. Ela tem o contador dela, ela tem a agência de marketing que cuida das coisas dela. Percebe que tudo está interligado. Por isso que eu achei tão incrível, Ale, você trazendo o conceito. Porque no final é isso, né? Quando eu tenho essa consciência, muda tudo. E para mim, essa perspectiva 360 justamente é eu lembrar que quando eu vou comprar um hambúrguer numa hamburgueria, o hambúrguer não nasceu ali naquela cozinha daquele fast food. Eu tenho toda uma cadeia e um processo. E eu preciso entender que o hambúrguer que eu como, a calça jeans que eu uso, o óculos que eu uso, eu estou impactando positivamente ou negativamente o planeta. É responsabilidade, né? Gera uma corresponsabilidade, Bárbara, total. E aí, olha, eu ouvi um conceito, Bárbara, que eu gostei muito, que é assim, ó. Quando eu compro de uma marca, eu estou me tornando patrocinador daquela marca. E eu estou dizendo assim, eu quero que tenha mais dessa marca no mundo. E aí, Ale, por que é tão interessante essa visão de humanização, de capitalismo consciente, que é a gente, como líder de marca, nós precisamos criar uma marca que faça com que as pessoas queiram comprar. Só que para as pessoas quererem comprar a minha marca, a experiência que eu proporciono com a minha marca, ela precisa fazer o quê? Ela precisa agregar valor para toda a cadeia. Para mim, esse é o futuro e essa é a tendência nos negócios. E, na verdade, Júlia, não só tendência para você se diferenciar. Hoje é a tendência para você sobreviver. As empresas que querem ser longevas, elas vão ter que se adaptar e vão ter que ter isso. A lógica do passado não vai se adequar mais à nossa nova lógica, né? Então, vocês estão com 51 anos, incrível, parabéns. E a gente vê no Brasil quanto é desafiador, por meio do empreendedorismo, você ficar assim, né? E para a gente continuar tendo empresas perenes, a gente vai precisar ter essa visão. Mas eu não tenho dúvida que estar a 51 anos, principalmente depois de pandemia e tudo que aconteceu aí nos últimos 4 ou 5 anos, vamos dizer assim, essa visão, ela ajudou esse crescimento, eu não tenho dúvida, eu acho que a Ale pode até falar mais disso depois, mas eu não tenho dúvida que essa inquietude que tem dentro da Copa Astur como essência ajudou a fortalecer e até a mudar o mindset de crescimento da empresa. Eu acho que talvez esse seja um exemplo que é legal de compartilhar. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. E aí vocês respondem aí de acordo com o que vocês acharem que vale. Eu vou trazer aqui uma citação que o futurista Tiago Matos defende que o futuro é agora. E o nosso CEO aqui na Copostura, Edmar Mendoza, ele fala dos possíveis futuros de maneira múltipla, né? Que o futuro não é um só e que ele está sendo construído a cada dia. Então, a gente hoje está construindo esse futuro. E aí eu quero entender de vocês, na visão de vocês, quais são esses futuros e saber se esse futuro já chegou realmente. Vai lá, Guto. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta, uma boa pergunta. Eu estava uma vez conversando com o professor Cortella, gosto muito dele, Júlia, e ele trouxe um negócio que ele disse assim, nessa moda de futuro, o meu medo é que as pessoas esqueçam de viver o presente. Então, esse é o primeiro recado, assim, antes de pensar, e eu gosto de pensar no futuro, acho que é importante a gente construir o futuro, mas a vida acontece aqui agora, né? A pessoa mais importante é quem está na minha frente, o momento mais importante é agora. Então, essa consciência muda tudo, assim.
E eu gosto muito, Júlia, tem três tipos de pontos interessantes, né? Você tem a distopia, que é o pessimista, que olha para o futuro de maneira muito é, com os meandres da complexidade negativa que vai ter. Então, você vai ter um futuro distópico. A outra forma de você olhar para o mundo é como uma utopia. E utopia é qual é o mundo que eu quero construir? Qual é o mundo que eu desejaria, né? Vem o uto, vem da filosofia grega, que vai trazer que é a terra que é perfeita, a terra que é inimaginável. E o Eduardo Galeano vai falar assim, a utopia serve para a gente caminhar, porque à medida que eu me aproximo da utopia, ela não se realiza. E eu ouvi esse final de semana de um amigo aqui, que eu me admiro muito, que é o Eduardo Lira, ele fala que a gente precisa construir uma utopia social, uma ficção social. Porque a gente tem muita ficção, né? E é legal olhar para a ficção, mas a ficção social, ela vai trazer a perspectiva de que tipo de mundo nós queremos criar com a biosfera. Quando a gente pensa na biosfera, a gente está pensando, né? E eu amei esse conceito, ela ficou aqui. Quando eu falo desse conceito, eu estou falando do planeta, que tipo de planeta? Se a gente não tem planeta B, que tipo de planeta a gente vai criar? E aí eu sou otimista e acredito e gosto do que o Edmar fala, que a gente tem que escolher construir futuros desejáveis. Eu não posso esperar. Eu não posso, eu vou ficar esperando aqui o que é que vai acontecer no futuro. Não. Eu tenho que ser intencional na construção das narrativas de futuro. E eu tenho que entender que cada microação que eu faço vai contribuir para essa construção do mundo que eu desejo. Quando você sonha, Luther King, quando ele diz I have a dream, né? Eu tenho um sonho. O sonho tem o poder de moldar primeiro a pessoa que está sonhando. Porque o Michael Phelps, quando ele sonha em ser o campeão olímpico, aquele sonho vai moldar o tipo de pessoa que ele vai ser. Mas o sonho também tem a capacidade de moldar um futuro, um mundo melhor. Porque quando Luther King diz eu tenho um sonho e ele projeta aquele sonho, toda a população da época se caminha em direção àquele sonho. E nós precisamos ter empresas, organizações e lideranças que tragam sonhos que gerem transformação positiva para a humanidade. Bom, do meu lado aqui, Guto, achei muito inspirador o que você falou e do nosso lado aqui, né, do lado da Copa Astur, acho que a gente tem algumas coisas, né? Só voltando rapidinho naquele ponto que a gente estava falando agora, que liga com esse exatamente que você está comentando agora, a gente tem muito esse olhar futurista, sim, mas é muito o que você falou. A gente aqui, a gente usa muito esse conceito que a gente, obviamente, olha para o futuro como um cone, né? Várias possibilidades, e aí é isso. Você tem o plausível, você tem o possível, você tem o viável, mas a gente olha muito nessa linha que você falou do presente também, que a gente acredita muito que quando você olha para os futuros possíveis, você impacta o presente. E aí, ao passo que você muda o presente, você altera o futuro. Então, é uma relação muito direta, né, nesse sentido. Então, a gente tem muito esse olhar nesse sentido. A gente fala muito aqui também uma frase do Thiago que é um futuro imaginado não pode ser desimaginado. Ou seja, a partir do momento que eu sonhei, que eu olhei para aquele futuro, que eu entendi que aquilo ali é possível ou que a gente vai conseguir, né, desenvolver algo ali, eu já não consigo mais imaginar isso. Aquilo já está ali fervilhando e a gente está pensando sobre isso. E eu vou dar um exemplo aqui quando a gente está falando desse olhar para o planeta, que qual que é a grande dificuldade hoje do nosso mercado é gerar um produto green travel. Porque é muito difícil, porque o consumo do combustível, né, da aviação é um dos maiores poluidores do mundo. Mas como que a gente aqui, como uma agência, um pedacinho dessa biosfera ou desse ecossistema pode colaborar? Então, o que a gente está desenvolvendo é um programa Green Travel nesse sentido de duas frentes. Uma, a gente, de alguma maneira, trabalhando nesses últimos anos para colaborar com o mundo na questão do carbono, a gente fez uma parceria com a SOS Mata Atlântica, a gente tenta aí compensar ou de alguma maneira, não é bem a palavra compensar, mas de alguma maneira contribuir, né, para o mundo de alguma maneira nesse sentido, mas do outro lado a gente tem feito discussões no nosso mercado que
como a gente gera dados, informações e como a gente contribui para realmente ser efetivo com o nosso cliente quando a gente entrega um relatório para ele, para que ele possa compensar o carbono dele. Por quê? Porque tem a aviação, que às vezes o cálculo até é fácil, mas numa rede hoteleira do Brasil, que a gente tem mais de 50% com hotéis muito pequenos, que é familiar, que o próprio dono bota o café da manhã, ao mesmo tempo ele atende na recepção, ao mesmo tempo ele cuida do quarto. Como ele gera essa informação para a gente poder realmente ter esse dado? Então é uma discussão que a gente começou a abrir com o mercado, discutir com os grandes players e também com todos o mercado, de como a gente consegue ter esses dados mais apurados, mais acurados, possíveis a gente gerar realmente um dado relevante para que o nosso cliente possa cumprir a parte dele, né, nesse cuidado com o planeta e tudo mais, mas como também a gente consegue pensar juntos, como as companhias agora mudando os combustíveis com inovações que possam reduzir, né, a quantidade de carbono emitido. Então a gente começa agora a discutir, mas é isso que a gente falou, o presente vai moldar esses futuros também. Então a gente quer, de uma forma, abrir a discussão. Então a gente pode colaborar em algum momento de construirmos uma ferramenta, apoiamos nessa construção, e isso ajudou lá na frente, daqui a um tempo, com a tecnologia, com a IA, com tudo que vem, a gente conseguir aí impactar mais o planeta do que a gente consegue hoje, mas com esse olhar que você falou, que é o olhar do agora, né? Não é porque a gente está falando em futuros no plural que a gente não faz essa conexão do presente com o futuro e do futuro com o presente, né? E eu acho que é muito esse olhar assim que a gente tenta trazer para todo o time aqui, de pensar as soluções muito com esse olhar mais amplo, né? Você falando, só um adendo, é interessante porque essa perspectiva de enxergar o futuro vai moldar o meu presente. E eu, quando olho para o meu presente, alterado pelo futuro, altero o futuro. E é um ciclo, né? Exato. Então, eu vou alterando o futuro e o futuro vai me alterando. E a gente vai fazendo isso de maneira positiva, né? A frase que ele usa também, que eu acho legal que você falou aí, que você fez esse ponto, que é: com isso a gente vai se corrigindo no tempo. Nossa, sensacional. Vale um corte essa frase, né? Muito bom, né? É isso, acho que É, é isso. acho que é ótimo, acho que isso diz muito sobre o trabalho que a gente faz de diversidade também, né, Ale? Que é o que não cabe a gente a mudar, a gente vai provocar quem pode a fazer essa mudança. Então, acho que É que é exatamente. que é uma coisa que a gente tem mesmo aqui. Ale, eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu acho que é uma coisa que me veio, né, durante a construção do roteiro, e aí é uma pergunta até de cunho mais pessoal, que é, você teve um crescimento exponencial aqui na Copa Astro desde que você entrou, né? Então, se você pensar aí nessa trajetória, você está o quê? Uns 5 anos na Copa Astro? Isso, uns 5 anos. Então você já teve aí um crescimento que eu acho que perto do modelo de outras pessoas, ele é um crescimento fora da curva, né? Você acha que esse salto de carreira que você deu em tão pouco tempo tem a ver com essa visão de futuro barra presente aí que a gente está trazendo, que te trouxe até onde você está agora? É difícil essa pergunta, né, de responder. Mas eu acredito que essa jornada aqui na Copa Astur, né, e eu sempre falo isso para o meu time, para todo mundo que eu converso, né, eu estou, né, CT, CXO, eu não sou isso, né, eu estou. E aí eu acho muito que, assim, essa trajetória para chegar até aqui, ela tem um pouco, claro, desse olhar para os futuros, mas eu acho que ela tem algo chave, e isso eu consegui entender nesse último ano, talvez, que é um pouco do que a gente está discutindo aqui, é a capacidade de se conectar com as pessoas, é a capacidade de entender cada área, cada demanda, entender que aquela pessoa ela tem uma cultura diferente, ela tem um olhar diferente para o mundo, a velocidade de uma pessoa é diferente da outra, é, entender que nem sempre aquilo que a gente imagina é aquilo que realmente faz sentido, a troca, escutar muito, trocar muito, entender muito, e aí sim a gente vai caminhando muito junto. Mas algo que eu acho que talvez fez diferença nesse processo todo a gente não pode, o Guto falou isso, né? A gente não pode ficar parado esperando e achar que tudo isso vai se resolver sentado na sua cadeira fazendo o seu trabalho, porque vai muito além do seu trabalho.
né? É esse olhar para o todo, talvez, que me trouxe até aqui, é olhar para o todo e entender que o todo vai além até da Copas Tour. Como que a gente impacta, né? Que a gente estava falando aqui, é uma solução 360, mas como que a gente impacta todos esses stakeholders, todas essas pessoas? Como a gente constrói? Então só dá para fazer junto. Eu acho que esse é o grande segredo, assim, só dá para fazer junto. Eu não vou conseguir fazer nada sozinho, mas ter essa capacidade de entender as pessoas e de me mover nesse sentido e entender que, assim, buscar, né? Então, eu coloquei isso até no meu LinkedIn aí recentemente, eu coloquei isso, eu falei, meu pai sempre dizia uma coisa, né? Desde muito pequeno, assim, ele falava, ele falava assim, isso eu me emociono quando eu falo isso, porque ele sempre fala isso, assim. Ele falava isso, falava, filho, se você quer alguma coisa, vai para cima, busca, vai entender, vai ler, vai aprender, mesmo você não sabe, se conecta, conversa com as pessoas, mas vai buscar, né? Construir a história é você que constrói, é você que se conecta e faz isso acontecer. Então, eu sempre tive um pouco isso, assim, essa inquietude de que, pô, eu preciso sempre tentar buscar, conversar, ver, entender, olhar para o outro. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, se a gente quer alguma coisa, a gente precisa se mover, né, naquele sentido e entender que e se mover passa por conexões. E eu brinco um pouco isso aqui. Por mais que você é uma pessoa de tecnologia que está ali sentada desenvolvendo e não se conecta com ninguém, você tem uma relação. Sempre tem uma relação humana, sempre tem uma conexão. Né? E aqui no nosso negócio, principalmente, a gente fala muito isso, né? Não gostar de pessoas é um problema, porque a gente vive com pessoas o tempo todo. Então, eu sou muito apaixonado por pessoas, eu gosto de pessoas, então acho que isso me ajuda no nosso dia a dia, e a tentar pensar esses futuros juntos e tentar Você, desenvolver. Então, o um que você pouco. falou é interessante, porque, Alessandro, só um adendo, Bárbara, rapidinho. Claro, A gente Claro. falou que esse contexto de mundo demanda uma nova organização, que demanda um novo líder, mas também demanda uma nova perspectiva de carreira, Júlia, que é justamente o que você trouxe do Alê. E aí, Alê, você ouvindo, você falando, me lembrou um frame que eu uso muito para ajudar as pessoas que querem ter uma carreira relevante nessa nova economia. E para você ter uma carreira relevante nessa nova economia, você tem que ter o PIB, mas não é o PIB, Produto Interno Bruto. O PIB é, primeiro, performance. Você tem que entregar, porque no mundo dos negócios você vai ser medido pelo resultado que você gera. Performance tem a ver com entrega além do padrão estabelecido com consistência a longo prazo. Você tem que ter performance. Segundo, você tem que ter impacto, ou seja, você tem que entender que aquilo que você faz está piorando ou melhorando o mundo. Mas terceiro, você também precisa ter bem-estar, você precisa cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde física, mental. Cuidem da saúde mental, pelo amor de Deus. Então, PIB é a nova onda da carreira. Era isso que eu queria acrescentar. E muito não é só legal. responsabilidade da empresa, né, essa mudança, é nossa responsabilidade, né? Eu escutei um termo também, Guto, não, bem legal você falou, Babi, e eu escutei um termo também que bate muito o que você está falando, né? Que é, eu sempre estou tentando levar isso para mim também no dia a dia, que é uma correlação que foi assim, você precisa ser um atleta corporativo. Né? O que que é um atleta corporativo? É isso, você precisa cuidar de você, você precisa, né, tá bem, mentalmente, fisicamente, e aí aí eu tento só fechar ligando com essa questão da humanizada, né? Que é, se você tá bem, se você tá feliz, você produz mais, você rende mais, a empresa ganha muito com isso, o resultado acontece, isso volta em benefício para todo mundo. Então, é um pouco disso mesmo, né? É aquilo que o Guto falou, o resultado não é mais a chave, não é mais o propósito, né? Para uma empresa humanizada, o propósito não está em olhar para o resultado. É claro que toda empresa tem a sua estrutura, sabe para onde quer chegar, sabe o que quer fazer, mas se você cuidar das pessoas, isso vai acontecer. Sim. Eu espero que os nossos ouvintes estejam tão inspirados quanto eu estou. Tô muito feliz da gente estar recebendo essas respostas de vocês. Eu acho que tá muito bom o episódio. Uma pena que ele está acabando. A gente já está aí no tempo, então eu vou aproveitar um pouquinho o Guto aqui. E, Guto, você até já trouxe um pouco dessa resposta na pergunta anterior, mas
quais são as características que a gente precisa para poder liderar esse futuro, né? Que na verdade já é o nosso presente. Bárbara, boa pergunta. E eu gosto a gente fez um estudo de arquétipos de lideranças do futuro, assim, né? Com várias lideranças, inclusive o Edmar foi uma das pessoas entrevistadas. E quando eu olho para pessoas como a Júlia, eu vejo a liderança do futuro. É uma liderança empática, é uma liderança cuidadosa, é uma liderança que sim busca resultado, mas cuida também de si, que se preocupa com os outros e que deseja fazer a diferença. No final, líderes do futuro, liderança humanizada, liderança consciente, a gente está falando de pessoas melhores. E esse é o recado que eu gostaria de deixar, que a jornada para ser um líder melhor passa pela experiência de ser um ser humano melhor. Aí, ó, é o segundo episódio que eu estou participando como apresentadora e quase chorei no segundo, e não é justo. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final, né, com uma dica, né, para que pessoas e empresas consigam começar esse processo de humanização, né? Então, uma dica de ouro, assim, que vai fazer todo mundo virar essa chavinha para poder começar esse processo. Assuma a responsabilidade pela sua carreira. Então, a primeira sugestão que eu daria. O segundo ponto é pense em resultados que gerem valor para múltiplos stakeholders. Pense sempre, como é que eu gero valor para o acionista, para a equipe, para o time, para o mundo. Não é só para um. E terceiro, siga o propósito e a paixão. Acho que dessa forma você vai construir um mundo melhor, você vai estar alinhado aos seus valores, você não vai se perder. Então, eu daria, se pudesse dar algumas sugestões, eram essas. Muito bom, Guto, muito bom. Fiquei pensando um pouco sobre isso aqui, para a gente tentar fechar aqui, mas eu acho que eu vou tentar deixar um recado para quem lidera as companhias, né? Para quem está na ponta, para quem olha para o seu negócio e precisa entender duas coisas, né? Aquilo que o Guto falou. Primeiro, a longevidade, né? O quanto eu quero que esse negócio seja perene, o quanto eu quero que ele continue. E entender que cuidar das pessoas gera resultado. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas empresas, no geral, e esse é o recado que a gente quer dar, a gente olhou lá atrás e a gente, às vezes, precisa fazer um salto de fé. O que é um salto de fé? É você acreditar, porque nem tudo é número, nem tudo dá para medir, nem tudo a gente consegue saber naquele momento. Então, empresário, né, dono de empresa, C-level, CEO, aposte nas pessoas, aposte nos seus colaboradores, dê um salto de fé, invista, porque eu acho que isso, e tenho certeza, porque a gente viveu isso aqui, isso traz muito resultado, isso traz crescimento exponencial, isso acelera o negócio, isso traz inovação, isso traz criatividade, isso traz diversidade. Então, invista no seu negócio, olhe para as pessoas, porque nesse mundo tão tecnológico, né, que a gente falou aqui de IA, tudo, as pessoas elas precisam estar no centro. Apostem nelas, que eu tenho certeza que talvez a maioria dessas empresas vão colher bons resultados a médio e a longo prazo, assim. Sensacional, muito, muito, muito obrigada, Lê, muito obrigada, Guto. Esse conteúdo vai ficar demais, estou até ansiosa aqui para sair logo o nosso podcast. E a gente quer saber de vocês, curtiram esse voo? Então compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Nós chegamos ao final do nosso voo, não saia da janela e aguarde os nossos próximos podcasts. Obrigada.